Yakuza, uma das gangues mais temidas do Japão, desde 4 décadas atrás, e a gangue mais velha do mundo. Vamos falar dela, né? Algo que a gente nunca fala sobre, algo que até que é importante para a história, não para a história do Brasil, mas sim para a história do mundo, porque tem envolvimento do mundo. Qual a sua principal origem? Qual que é a principal origem da Yakuza? Foi criada em época do Japão feudal. Ela foi criada nessa época, entre 4 décadas atrás, mais ou menos. Período Edo, entre 1603 e o 1868. O país ele estava saindo de um conflito civil. Ele estava acabando de sair de um conflito civil e entrando em um período de paz. Porém, essa paz, tudo tem seu lado bom e tudo tem seu lado ruim. Quando eles entraram nessa paz, pessoas ficaram sem emprego, obviamente, como teve na pandemia. Teve gente que ficou sem emprego, não é? E teve gente que teve muito emprego. Foi o caso daqui. Na pandemia, muita gente ficou sem emprego, sendo que aquelas empresas de higiene pessoal, higiene do ambiente, a máscara também, o álcool, eles estavam muito acima, eles estavam crescendo muito. Mas muita gente ficou sem emprego. Já nessa época do Japão, quem estava ganhando muito eram os ferreiros e os guerreiros. Só que depois da paz, entrou a paz, eles ficaram o quê? Eles não tinham o que fazer, eles não tinham com o que trabalhar. Como eles iam trabalhar? Não tinha guerra, não tinha quem quisesse comprar ferramentas. Então, depois dessa paz, as pessoas não conseguiam, esses ferreiros, esses guerreiros, eles não conseguiam se associar dentro da sociedade. Eles não conseguiam mais um emprego normal, não conseguiriam entrar como padeiro, ou até mesmo como um agricultor, um professor. Eles não conseguiam mais entrar sobre isso. Então, assim, eles foram se refugiando em grupos de criminosos. E esses grupos, eles eram separados em 2 grupos. Eram os Tenkia, que eles eram vendedores de coisas roubadas, vamos dizer. Coisa que não era deles e eles roubavam e vendiam. E também era a coisa de má qualidade. Eles pegavam coisas de má qualidade que eles achavam aí e vendiam por um preço que não é muito associável, não é mesmo? E o Bakuto, que é outro grupo de criminosos envolvidos em jogos de azar. Famoso tigrinho, gente, daquela época, né? Porque o tigrinho agora é novo. Mas então, essas pessoas ficaram sem emprego, elas tiveram que entrar de um jeito. Elas iam tentar conseguir dinheiro de um jeito. Tinha que ter um jeito de conseguir dinheiro. E nesse caso, foi entrando em grupos de criminosos. Não é uma das melhores opções, obviamente, mas é o meio que eles acharam para isso. Mas afinal, você já se perguntou qual o significado de Yakuza e por que os Yakuzas não gostam de ser chamados Yakuzas? O maior motivo é por causa que Yakuza significa mão de azar. Como assim mão de azar? Yakuza, em um jogo chamado Oichu-Kabu, ele significa mão de azar, porque se você separar Yakuza e colocar lá em números, vai ficar 8, 9 e 3. E somando isso dá 20 pontos. Ué, mas qual que é o problema de dar 20 pontos? Não é um número grande? É um número grande. Só que o problema é que nesse jogo, você ganha ele se você fizer 19 pontos ou próximo a 19 pontos. 20 pontos, ele não vale nada. Ele é conhecido, Yakuza é conhecido como uma pessoa inútil, uma pessoa que não vale nada. Então, os Yakuzas preferem ser chamados de Kogudo ou até mesmo de Ninkyon Dantai. O Kogudo, ele significa caminho sem volta. Dá pra entender o porquê do caminho sem volta. E Ninkyon Dantai, ele significa organização cavalheira. Suas maiores curiosidades. Uma curiosidade sobre Yakuza é que por volta da década de 60, a Yakuza tinha por volta 184 mil membros e mais de 5 mil clãs. Era muita gente. Então você já consegue ter uma noção de tanto crime que rolava naquilo, não é mesmo? Nos últimos 10 anos pra cá,
perderam mais de 30 mil membros. O maior motivo, assim, é tanto a polícia ainda atrás, mas também o maior motivo disso acontecer é que os membros não queriam mais ser criminosos. Eles queriam ser pessoas atualmente normais. Eles queriam viver uma vida normal, sem a polícia, sem crime, sem nada envolvido, sem ficha, sem nada. Eles queriam ter família e tal. Só que atualmente, de acordo com a pesquisa japonesa dos policiais japoneses, é que tem 53 mil membros, dividindo mais ou menos em 22 facções. Só que esse número não é exato. Esse número é uma base dos policiais disseram. Algumas pessoas dizem que tem 83 mil por aí nessa gangue. Que a gangue não tá tão pequena, mas isso são as bases, são rumores. Não dá pra ter certeza em ambos os dois lados. Entre essas 22 facções, 4 se destacam completamente. Essas 4 são as mais violentas e as maiores gangues. Em primeiro lugar, tendo a Yamaguchi Gumi, que ela é a maior gangue do Japão, tendo 40 mil membros espalhados por 730 clãs. É muita gente. E a segunda é Sumiyoshi Rengo. A terceira, Inagawa Kawi. E a quarta, Towa Yuai. Mas afinal, qual que são suas principais regras? A Yakuza tem como primeira regra nunca revelar os seus segredos da organização. Nunca revele os segredos da organização. A gente já sabe que caminho vai dar isso aí, né? E também não tiver envolvimento com narcóticos, também é uma das regras. Não tirar o dinheiro da quadrilha, é uma coisa que não precisa nem ser comentada. E não também poder recorrer à justiça, muito menos à polícia. Mas no caso, a pessoa já está na Yakuza e ainda vai querer recorrer à justiça e à polícia, a única justiça que ela vai ter vai ser mesmo a cadeia, não é mesmo? Só que qual que é a punição caso isso aconteça? Uma punição que eu procurei, que é bem antiga, de muito tempo atrás, é a Yubitsumi. É uma punição que consiste em você cortar o seu dedinho e oferecer ele para o chefe da quadrilha. Você oferece ele como questão de pedir perdão para o seu chefe pelo que você fez. Ah, mas por que isso? Porque o dedinho, na época de antigamente, era samurais, eles usavam espadas. Então, eles precisavam do dedinho, ele precisava de todos os dedos para conseguir manobrar a espada. Se ele tivesse um dedinho cortado, ele ia precisar mais da outra ajuda de outras pessoas, do grupo, no caso, né? Então, ele ia depender bem mais das outras pessoas. Por esse motivo, que é o Yubitsumi, é cortar o seu dedinho, por causa disso que você tem que oferecer. Caso você faça de novo o mesmo erro, você vai cortar o outro dedinho. Caso você continue, ou você é expulso, ou você vai ter que cortar a cabeça. Mas então, alguém já perguntou o porquê os Yakuzas têm tanta tatuagem? Porque eles cobrem o seu corpo de tatuagem? Um dos maiores motivos é, na antiguidade, eles tinham orgulho de ser Yakuzas. Eles tinham orgulho da sua família Yakuza. E eles não ligavam pro julgamento da sociedade. Eles não se importavam. E eles gostavam de mostrar que eles tinham dinheiro para pagar essas tatuagens. Porque tatuagem é cara. Tatuagem, ainda mais o método que eles usam. Eles usam bem diferente do nosso país. Eles usam bambuzinhos, agulhas de bambuzinho e vão enfiando na pele. É um processo muito doloroso. É um processo muito doloroso e ainda devagar, muito lento. Tem uma Yakuza que eu ouvi falar do livro dela, que ela fala que ela ficava mais de 100 horas fazendo as tatuagens dela para provar que ela amava a família dela. E os Yakuzas, eles fazem as tatuagens por causa que eles gostam de mostrar que eles estavam prontos para morrer pela sua família, que eles estavam prontos para qualquer coisa, qualquer tipo de tortura. Eles passavam horas fazendo sua tatuagem para mostrar para sua família e seus membros que eles
estavam lá para fazer diferença na sua família. Então era um caso bem diferente, né? Tanto que a Yakuza é uma família. O caso deles é uma família. Eles se verem como uma família. E é um protegendo o outro. Uma coisa que eu achei, um fato que eu encontrei sobre Yakuza quando eu estava pesquisando, é que também a Yakuza ajudou a população no Japão. No tsunami que tirou mais de 23 mil vidas. É muita gente que morreu. E eles ajudaram com água e comida também, higiene pessoal, edredons para as pessoas, as crianças também, né? Que estavam lá. Eles fizeram isso antes do governo também, algo bem interessante em si. Ver entre a Yakuza, né? Criminosos ajudando a população, sabendo o que a população passa. E eles já ajudaram em outras catástrofes que teve no Japão. Eles também já ajudaram. Então é algo que não pode ser deixado passar. Isso tudo foi um resumo do que eu achei sobre a maior gangue do Japão e a gangue mais antiga do Japão, de muito tempo atrás, então tem muita coisa para se falar ainda. Tem muitos crimes que aconteceram, muitas coisas que envolveu o nosso mundo, envolveu outros países e tal. Tem muita coisa para se falar ainda, mas isso é o que eu encontrei sobre a gangue. Então, se você quiser outros lugares, tem também o canal Você Sabia e também o canal Desconhecido. Também tem um cara que ele fez uma live não, um vídeo de 1 hora mostrando como era. Ele tanto entrevistou um cara do Japão, um ex-yakuza, ele mostrou como é que estava sendo a vida, a vida dele. Ele também mostrou como que era, o que a yakuza tinha lá, o que ela era envolvida em coisas óbvias, né, em coisas que todas as gangues são envolvidas e tal. É uma coisa bem legal, assim, de se procurar para você entender mais sobre como é, né? Se alguém tiver interesse, eu acho bom procurar no Você Sabia. Eu encontrei bastante coisa lá. Nunca mais faço um documentário em toda a minha vida, primeira e última.